ele é um momento maravilhoso, né? Nós estamos no estudo bíblico e nós não podemos viver sem a palavra de Deus, né? Muitos de nós aqui, quando nós estamos em oração, muitos de nós aqui perguntamos para Deus: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida, né? Senhor, o que queres que eu faça? Muitos de nós aqui queremos servir a Deus, não é verdade? A gente quer saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós ficamos perdidos. Muitas vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus, o que Deus quer que a gente faça, né? Em que área que Deus quer que a gente sirva a Ele, né? O que nós precisamos fazer, o que nós precisamos renunciar. Na verdade, nós queremos ser conduzidos por Deus. Então, muitos de nós que estamos aqui temos sede de Deus, temos desejo de Deus, a nossa alma suspira, nós queremos andar em Deus, nós queremos caminhar no Espírito Santo, nós queremos ter uma vida pautada na palavra de Deus. E muitas vezes essas interrogações elas vêm e muitas vezes nós não sabemos a resposta. Nós não sabemos a resposta. Então, quando nós criamos fidelidade e passamos a estudar a palavra de Deus, rezar com a palavra de Deus, que chama-se Alexio Divina, pronto, é aí que Deus dá a resposta. É aí que Deus fala ao nosso coração. Sabe por quê? Porque todas as dúvidas que você tem no seu coração, todas as dúvidas que eu tenho no meu coração, tudo aquilo as decisões que eu preciso tomar, tudo está na palavra de Deus. Tudo. Porque a palavra de Deus, ela vai abrir a nossa mente. A palavra de Deus, ela vai abrir nosso coração. A palavra de Deus, ela vai nos dar um norte. A palavra de Deus, ela vai nos curar. A palavra de Deus, ela vai nos dar sabedoria. A palavra de Deus vai nos dar equilíbrio para que nós não sejamos pessoas que sejam conduzidas pelos sentimentos, pelo sentimentalismo. Porque quando nós somos conduzidos pelos nossos sentimentos, nós acabamos caindo, nós acabamos entrando em depressão, nós acabamos fraquejando. Então a palavra de Deus, ela vai nos libertar de tudo isso. Ela vai nos tirar desse cativeiro que nós vivemos hoje. Ela vai nos tirar da depressão. Ela vai tirar de nós o medo, gente. O medo. Quantos de nós vivemos hoje com medo? Medo de tudo. Medo de tudo. Então a palavra de Deus, ela vai nos dar coragem. Porque não é em outro lugar que a gente vai encontrar coragem. Os santos encontraram coragem na palavra de Deus. Na palavra, na experiência. Então a palavra de Deus, ela vai nos dar a possibilidade de viver com fidelidade. Quem aqui quer vencer os seus medos? Quem aqui muitas vezes sofre por causa dos seus medos? Quem aqui é conduzido pelos seus medos? É escravo dos seus medos? Quem se sente acorrentado por conta dos seus medos, das dúvidas, das angústias, da opressão, da depressão? Então você vai ser liberta, porque só existe uma maneira do mundo que nós estamos vivendo hoje, só existe uma maneira de ser liberto, de ser liberta, é estar conectado à palavra de Deus. Conectado. Por que, missionário Nicolau? Porque quando eu estou conectado com a palavra de Deus, Satanás, o nosso inimigo, o seu inimigo, que é o demônio, não chega perto. Ele não tem mais domínio sobre nós, porque a nossa vida, ela se tornou pautada na palavra de Deus, ela se tornou conduzida na palavra de Deus, e aí ele perdeu as forças dele. Aí ele já não tem mais, ele perdeu o cabrecho que muitas vezes colocou na nossa vida. Ele perdeu o cabrecho. Então é importante que você hoje viva pautada na palavra de Deus. Saiba, eu não sei se vocês aqui assistiram aquele desenho animado do Popeye, né? Popeye era fraco e todas as vezes que ele ia lutar com Brutus sempre estava incomodando, né? Popeye era feliz com Olivia, mas toda a vida Brutus, né, estava atrapalhando a vida do Popeye. O casamento de Popeye com Olivia
né? E era como que a ação do inimigo de Deus muitas vezes atrapalhando. E Popeye era fraco se ele não comesse o espinafre, né? Nessa analogia, fazendo aqui uma analogia do desenho, para quem aqui tem a minha idade, né? 41 anos, fazendo analogia desse desenho. Então, Popeye, para vencer Brutus aqui como que o maligno, o encardido, Satanás, Popeye precisava comer o espinafre. Ou seja, nós, para vencer o inimigo, nós precisamos comer a palavra de Deus. Nós precisamos se alimentar da palavra de Deus, né? Se alimentar da Eucaristia, se alimentar da vida de oração. Essa é a forma de vencer o Brutus. Essa é a forma de deixar distante. E quando o Popeye comia o espinafre, meu filho, massacrava o Brutus. Massacrava o Brutus, não podia fazer nada, porque ele estava realmente revestido da força, uma força. E ali é isso que nós precisamos hoje, nos revestir da força da palavra de Deus, nos revestir desse alimento. Então, com essa analogia do desenho animado que eu e você assistimos ainda enquanto criança, nós precisamos hoje colocar essa palavra de Deus em prática na nossa vida. Então, que você precisa hoje ter essa consciência. Eu preciso desse alimento. No dia que você não se alimentar dessa palavra, o inimigo vencerá você. Preste atenção. Isso é palavra de profecia. Quem está falando aqui não sou eu. É o Espírito Santo. É a minha boca que está sendo usada pelo Espírito Santo agora. Em espírito de profecia. No dia que você não se alimentar dessa palavra matinal, será um dia de fracassos. Preste atenção. Será um dia de fracassos, será um dia de derrotas, será um dia em que... E olhe que a palavra de Deus diz assim, que um só dia... que uma só brecha que a gente dá ao inimigo de Deus é o suficiente para ele entrar e causar grandes destruição na nossa vida. Um só dia. Nós não podemos brincar com Brutus. Nós não podemos brincar com Brutus. Um só dia, que eu me lembro muito bem dos seriados. Um só dia que Popeye não conseguia o espinafre, que Brutus fazia com que Popeye não, porque é assim... Brutus podia comer o espinafre, não fazia nenhum efeito para ele. Não surtia efeito para ele. O espinafre só surtia efeito para Popeye, porque existia uma ligação ali entre ele e o espinafre. É como que algo existisse. O autor desse desenho, na verdade, ele pegou a palavra de Deus. Com certeza, o autor desse desenho, ele era cristão, né? Criado nos Estados Unidos, esse desenho, com certeza, ele era cristão. Então, ele queria trazer essa analogia. Porque um só dia que Popeye não se alimentasse do espinafre, ele era vencido e ele apanhava muito. Ele apanhava, aparecia hematomas, ele sangrava, ele perdia Olívia Palito, né? Porque Brutus, a inveja de Brutus era pegar Olívia. A briga era porque Popeye era casado com Olívia e Brutus tinha inveja. É isso que Satanás faz. Satanás tem inveja de nós. Satanás quer destruir porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos levou, quer nos levar para o céu. Então o inimigo de Deus, a inveja dele é justamente por isso. A inveja do encardido é porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus. E Deus nos criou de uma forma perfeita. E Deus nos amou e ele ficou com inveja. E ele quer a todo tempo destruir essa imagem e semelhança de Deus. Ele quer pisar, ele quer desfigurar a mim e a você. Então a gente tem que ter muito cuidado. Num só dia que a gente não se alimentar dessa palavra, será um dia de maldição na nossa vida, será um dia de desgraça na nossa vida, será um dia de derrota. Eu estou falando isso, né? Não é ameaçando não, gente. É exortando, porque não sou eu, é o Espírito Santo falando através de mim. Uma só brecha que a gente dê ao encardido, uma só brecha, um só vacilo, né? Os homens que tiver, se tiver homem aqui, ou mulheres que tiver, sabe, né? Um homem que der uma só brecha, aquele que é alcoólatra, uma só brecha que ele der para tomar um copo de álcool, de bebida, ele vai cair.
e ele vai tomar só um copo não, ele vai tomar vários, né? Uma pessoa que está lutando contra as coisas carnais, os desejos sexuais, o adultério, uma só brecha que ele der para a pornografia ou qualquer outra coisa, uma só brecha, ele vai cair. Então, nós precisamos estar atentos. A palavra de Deus, a vida de oração, a leitura orante, é esse espinafre na nossa vida e que nós precisamos comer todos os dias. Amém? Quem chegou agora não pegou o fio da meada. Então você pode depois, vai ficar gravado e você pode pegar o fio da meada, ok? Então vamos lá, vamos para o evangelho de hoje. Eu já me antecipei, até porque na primeira leitura é justamente isso. Eu vou ler a primeira leitura, beleza? Eu vou ler a primeira leitura e vou ler rápido, mas a primeira leitura é justamente isso, é para que nós tenhamos cuidado para não ser seduzido por Satanás, para não cair no pecado, porque o pecado ele tem efeitos destrutivos na nossa vida. E o pecado ele tem efeitos de maldição na nossa vida. Então, pegue lá, livro de Amós, capítulo 2, versículos 6 a 10. Amós, capítulo 2, versículos 6 a 10. Depois pula para o versículo 13 ao 16, ok? Gente, eu tenho que acelerar porque eu tenho que terminar às 8 horas da manhã. Minha filha vai precisar do computador para fazer uma prova. Então, eu quero que você escute, abra bem os ouvidos, porque essa palavra hoje é profética, essa palavra hoje é poderosa. Leitura da profecia de Amós. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Terrível isso. Vender pessoas por dinheiro e por chinelos. Terrível. Pisam na poeira do chão, a cabeça dos pobres, e impedem o progresso dos humildes. Terrível essa atitude que o povo estava tendo. Filho e pai vão à mesma mulher, ou seja, filho e pai se deitam com a mesma mulher e profanam o nome santo do Senhor. Versículo 8. Deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor, bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Pessoas multadas, pessoas indignas, pessoas que vivem na depravação, na devassidão. Eles se assentam na mesa de quem vive, né, na devassidão. Deus está aqui exortando o povo de Israel que caiu no pecado. Ok? Beleza? Versículo 9. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadaúdos, com cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhe os frutos da ramanda, arrancando-lhe as raízes. Então Deus está dizendo assim: bem, eu dei a vocês vitória, eu dei a vocês vitória sobre os amorreus, que eram homens preparados para a guerra, né? Eu fiz tudo para vocês. Versículo 10. Fui eu que fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos para ocupardes a terra dos amorreus. Então Deus está falando aqui: eu abençoei vocês, eu dei vitórias, eu dei terra, eu dei prosperidade, né? Deus, de certa forma, o que Deus está fazendo aqui é um desabafo. Vamos lá, versículo 13. Pois bem, eu vos calcarei aos pés como calca o chão a carroça carregada de feixe. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, o valente não achará vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá perna para escapar, nem selará o cavalo. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu daquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Resumindo, Deus está dizendo assim: eu fiz tudo por vocês, eu dei tudo a vocês, e mesmo assim vocês se transviaram, vocês adoraram a outros deuses, vocês profanaram o templo do Senhor, vocês transgrediram a lei do Senhor, né? Pai e filho se deitando com a mesma mulher,
vivendo assim, de maneira depravada, luxúria, né? Vivendo a devassidão das bebedeiras, das orgias. E nesse finalzinho, Deus vai dizer: pô, olhe, a minha mão cairá sobre você. O que Deus está dizendo assim: a minha mão cairá sobre você. Pode o mais valente, vai ser destruído o mais valente, o mais corredor, o mais veloz, o arqueiro não resistirá, o mais corajoso entre vós, a minha mão cairá sobre vocês. E quando a mão de Deus cai sobre nós, né? Ave Maria, triste daquele que a mão de Deus cair. Triste daquele que a mão de Deus cair. Mas o que Deus faz aqui, o que Deus diz também, não é no tom de desgraça. Porque a gente tem que entender no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus faz uma exortação no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus puxa a orelha no Antigo Testamento, todas as vezes que as palavras de Deus são duras no Antigo Testamento, na verdade, o intuito de Deus é Deus falando assim: ainda dá tempo para recomeçar. Pode ter certeza. Ainda dá tempo para recomeçar. Às vezes, as pessoas têm medo de ler o Antigo Testamento, ou às vezes não compreendem o Antigo Testamento, porque tem uma visão de um Deus carrasco, de um Deus castigador. Mas é o contrário. Quando Deus fala dessa forma, na verdade, Deus está querendo dizer assim: abrir a mente das pessoas, gerar nela consciência. Preste atenção, quem aqui é pai e mãe? Quem aqui é pai e mãe? Todas as vezes que o pai e a mãe fala para um filho com um tom de ameaças, com um tom de exortação, com um tom mais duro, dizendo ao filho: olhe, você vai se prejudicar, você vai pagar caro se você continuar agindo assim, você vai sofrer muito se você continuar agindo assim, desgraças virão sobre a sua vida se você continuar agindo assim. Eu que sou pai, Dalvani que é mãe, quando a gente chega a esse nível, na verdade o pai e a mãe, ele quer dizer assim, é um último ato de misericórdia. O pai quer, de qualquer maneira, abrir a mente do filho, para dizer assim: meu filho, preste atenção, eu te amo tanto, eu te quero bem tanto, eu estou dizendo a você, sai desse caminho errado, sai da prostituição, sai da bebedeira, sai dessas festas, desses mundos, sai dessas orgias, sai desse caminho, porque esse caminho vai te levar a uma desgraça. É isso que o pai e a mãe estão dizendo. É isso que Deus está dizendo. Não é que Deus está desejando a nós desgraça. Olha, como é que Deus nos cria a sua imagem e semelhança e de repente Deus quer nos desgraçar, nos levar ao inferno? Não, nunca pense isso. Nunca pense isso, porque, na verdade, essa ação que nos leva ao inferno nunca é culpa de Deus. Se um dia nós formos para o inferno, nunca é culpa de Deus. Nunca é. Deus aqui a todo custo está acordando, abrindo nossos olhos, abrindo nossas mentes, está dizendo assim: se você continuar nessa vida errada, se você continuar fazendo o que você está fazendo, se você continuar me rejeitando, se você continuar colocando eu em último lugar na sua vida, se você continuar vivendo profanando, prostituindo, roubando, corrompendo, mentindo, enganando, se você continuar fazendo tudo isso, o que te espera é o inferno. Então, o que Deus está fazendo aqui na leitura, na verdade, quando Ele lança essa palavra, Deus está dizendo assim: é hora de conversão, é hora de recomeçar, é hora de mudar de vida, é hora. Por quê? Porque nem os mais fortes, nem os mais poderosos, nem os mais ricos, nem os mais corajosos deste mundo resistirão a ira de Satanás. Na verdade, o que Deus está dizendo é isso: não resistirão, não suportarão as desgraças que uma vida errada nos traz. As desgraças que uma vida errada nos traz. Entenderam, gente, essa primeira leitura? Está vendo como é bom estudar o Antigo Testamento? Está vendo como é bom estudar a palavra de Deus com a luz do Espírito Santo, rezando com a palavra? Porque quem dá a mim essa sabedoria é o Espírito Santo. Eu sou incapaz de compreender a palavra pela minha própria mente humana.
pela inteligência humana. Então, quem está revelando tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o Espírito Santo que nos revela o entendimento da palavra. Amém? Vamos agora para o Evangelho. Pega o Evangelho. Entenderam a primeira leitura? Compreenderam? Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Evangelho, Mateus, capítulo 8, versículo 18 a 22. Capítulo 8, versículo 18 a 22. Tá vendo? Quando a gente entende a palavra de Deus, a gente sabe qual decisão tomar, a nossa mente se abre e a gente vai compreendendo como é que Deus age, e aquela mente, aquela ideia de um Deus castigador vai desaparecendo, e o que vai chegando até nós é um Deus misericordioso, é um Deus Emanuel que nos ama, e que o único intuito de Deus é a nossa vitória, é a sua vitória, é a sua libertação, é a libertação da depressão, é a libertação de todo mal. E a gente vai percebendo o quanto esse Deus nos ama. Tá vendo, gente? Por isso, não largue mais a palavra, não largue mais esse espinafre. Glória a Deus. Vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhes respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, diga glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui diante dessas palavras de Jesus, a radicalidade do chamado. A radicalidade do chamado, a radicalidade da vivência, a radicalidade do caminhar numa vida no Espírito Santo. Na verdade, quando nós ligamos o Evangelho de hoje com a primeira leitura, nós vamos compreender que na nossa vida nós precisamos de radicalidade. Ou seja, nós precisamos ser homens e mulheres de palavra. Você precisa ser homem e mulher de palavra. Você precisa honrar os seus compromissos. Você precisa realmente ser fiel. O que Deus quer que eu e você sejamos é decididos. Pessoas decididas. Por que, Nicolau? Missionário Nicolau? Porque o chamado de Deus, ele exige de nós decisão. Decisão, ok? Por exemplo, eu tomei a decisão de todos os dias às 7 horas da manhã fazer aqui a minha Lexo Divina, meu estudo bíblico com vocês. Eu tomei essa decisão. Eu tomei junto com Deus. Deus me fez a proposta, Deus me fez o chamado e eu disse sim, amém, eu creio, eu tomo posse, ok? Beleza? Então eu tomei essa decisão. Deixa eu só aqui, tem gente ligando, deixa eu só bloquear aqui, para não atrapalhar. Então, quando eu tomo essa decisão, eu preciso ter radicalidade, eu preciso ter firmeza, eu preciso levar a sério. Eu me acordei 5 horas da manhã, eu comecei a estudar, eu comecei a rezar, para ter o que dar a vocês. Primeiro eu comi, primeiro eu me alimentei, e vocês estão comendo do prato que eu comi, que Deus me deu esse alimento. Beleza? Então, o que Jesus fala para esse primeiro homem, que é um doutor da lei, né? Um doutor da lei que se aproxima, né, de Jesus pedindo, é um mestre, a palavra diz que ele é um mestre, tudo. Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vares. Foi que Jesus disse a ele: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Traduzindo, o que é que Jesus estava dizendo a ele? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho bens, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho nada financeiramente, eu não tenho estrutura financeiramente. É isso que Jesus estava dizendo ao mestre. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque naquela época, o mestre da lei, não diferente de hoje, né? Os fariseus, os doutores da lei, viviam mergulhados no dinheiro,
no poder, na ganância, tinha lá as regalias dos seus palácios, né? Eles tinham as suas ofertas, andavam vestidos de ouro, suas roupas tinham ouro, então eles tinham todas umas regalias. O que Jesus estava dizendo aqui a esse mestre e doutor da lei, Jesus estava dizendo: bem, se você quiser me seguir, você tem que se desprender de tudo isso, você tem que se despir de tudo isso. Jesus, muitos que pregam, eu já vi pregadores falando que Jesus estava rejeitando ele. Eu não compreendo dessa forma. Jesus estava dizendo assim: a minha vida é uma vida dura. Eu renunciei poderes, eu renunciei riquezas, eu renunciei tudo por causa do Evangelho. Essa era a missão de Jesus. Então Jesus estava dizendo assim: se você quiser, pode me seguir. Dessa forma, pode me seguir. Então, quando nós traduzindo para a nossa vida, que a Lexio Divina é isso, o que é que Jesus nos fala para o tempo de hoje, né? Jesus está dizendo assim, para mim e para você, quando a gente recebe, nós recebemos o chamado de Deus, vai precisar de disposição. Jesus não está dizendo para mim e você, largue seus empregos, largue suas vidas, né? Não é isso, porque quem é que vai sustentar nossos filhos? Quem é que vai sustentar? Não é isso que Jesus falou isso para esse mestre da lei que queria viver a radicalidade de Jesus. Mas entenda, o que Jesus está dizendo para nós hoje é que quando nós firmamos um compromisso com Ele, nós temos que ser fiel. E um compromisso com Deus exige de nós renúncias. É isso que Jesus está dizendo. Você precisa renunciar, né, o seu conforto de dormir até 7 horas da manhã, como eu renunciei o meu conforto de dormir até 7 da manhã para estudar. Então, quando nós se tornamos discípulos de Deus, quando nós queremos viver uma intimidade com Deus, exige de nós renúncia. Renúncia, né, de se acordar mais tarde. Para quê? Para se alimentar da palavra de Deus, para se alimentar de Deus. Renúncia, botar um zíper na boca para não estar julgando o irmão, falando mal do irmão. São renúncias. Renunciar a bebedeiras, renunciar pecados, renunciar vícios. Tudo isso são renúncias que nós precisamos trazer para a nossa vida quando nós queremos se tornar um discípulo de Cristo. E Ele está chamando a ser discípulo dele. É a mesma coisa que ele vai dizer para o outro que queria seguir. Aí ele disse assim, o outro discípulo disse: deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Jesus: não, sua família enterra, venha você me seguir. Se você quer me seguir e se você acredita em mim, deixe que sua família enterre seu pai e sua mãe. É a radicalidade do chamado. O evangelho de hoje está dizendo para mim e para você que nós precisamos sim ser radicais. Ser cristão é assumir Cristo na nossa vida, e assumir Cristo na nossa vida, nós vamos ter que ser corajosos, nós vamos ter que viver essa radicalidade, nós vamos ter que testemunhar. Por que, missionário Nicolau? Porque na hora que nós assumirmos Cristo na nossa vida, assumirmos a palavra de Deus na nossa vida, nós teremos muitas pessoas que vão nos ver como inimigos. Muitas pessoas não vão gostar, muitas pessoas não vão querer que a gente fale de Cristo, então a gente precisa assumir isso com unhas e dentes. Amém? Amém? Glória a Deus. Entenderam a palavra de Deus hoje? É simples, gente. Agora o que nós precisamos é colocar em prática. A palavra de Deus é simples? É. Agora viver, aí é uma decisão pessoal. Viver essa palavra, colocar essa palavra em Deus em prática, é uma decisão pessoal. Que palavra forte Jesus nos dá hoje para começarmos aqui o nosso primeiro dia num novo horário. No novo horário, precisam ter renúncia. Eu renunciei, né, o conforto de dormir nesse friozinho até 7 horas da manhã, eu renunciei isso. Por amor a Deus, porque Deus me chamou a ser missionário, pregador da sua palavra, né? Pregador é aquele que ensina, professor também, ensinar a palavra, rezar com vocês. E eu disse um sim. Se você quiser dar um sim a Deus também, você é livre para nesse momento, agora, você fazer esse compromisso com Jesus de todos os dias, às 7 horas da manhã, estar aqui com o missionário Nicolau, nesse café da manhã com o missionário Nicolau. Amém? Gente, eu vou pedir a bênção de Deus sobre nós. Meus filhos estão precisando aqui do computador para fazer a prova, mas eu tenho certeza que muitos de vocês foram bastante tocados
e que a alma de vocês que estavam faminta, nessa manhã foi saciada. Agora lembre-se, esse café da manhã que você está tomando, ele é para o dia de hoje. Amanhã você precisa tomar novamente o mesmo café da manhã com a palavra de Deus. Então, divulga aí nas tuas redes sociais, café da manhã com o missionário Nicolau. Amém? E vamos estudar a palavra de Deus. Quantas coisas reveladoras Deus nos revelou hoje. Ao estudar a primeira leitura, gente, Deus falou tanto nessa primeira leitura e nesse evangelho que eu nunca tinha percebido. Já li essa leitura, já li o evangelho, principalmente o evangelho, eu já li várias vezes o evangelho, mas não tinha percebido com essa ótica. Por que essa ótica? Por que com essa visão? Porque é o que Deus está nos ensinando para hoje. É o que Deus está falando para nós, para esse dia de hoje. Anote sempre, tenha sempre um papel, caneta, para você notar os tópicos que te tocou. E esses tópicos que te tocou, a palavra que eu falei que te tocou, você vivenciar durante o dia. Você pode até colocar aí no seu Instagram, no seu Facebook, a palavra e vivenciar. O que você foi tocado para você vivenciar nesse dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Um dia abençoado para vocês. Uma ótima segunda-feira para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E amanhã, às 7 horas da manhã, nos encontramos aqui. 9 horas da manhã, Dalvani vai fazer o 5º dia da novena. 9 horas da manhã, o 5º dia da novena. Quem quiser o meu WhatsApp para dar testemunho, entrar, alguma dúvida, meu WhatsApp está aí. DDD 88 9 9607 7000. Amém? 3 horas da tarde, o poderoso terço da Divina Misericórdia. Aí no YouTube, deixa o like. Olha aí, chegamos 50 pessoas no YouTube, 350 no Face, deu 400, com 60 pessoas aqui no Instagram, 460 pessoas, 460 alunos aqui hoje. Começamos bem, começamos muito bem. Deus abençoe a cada um de vocês. Desça sobre nós a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, povo de Deus.